Olá pessoal, estamos aqui com uma resolução de mais um problema de programação e hoje um problema daqueles que a gente gosta, que é um problema difícil, mas que tem uma explicação que dá para a gente entender, que usa programação dinâmica e depois que ele está resolvido, a implementação inclusive é bem curta, né? Você vai sair daqui entendendo 100% do problema, tenho certeza. Então, sem mais enrolação, vamos olhar aqui o que diz o problema. O problema diz o seguinte, pessoal, que dado o inteiro n, a nossa tarefa é contar quantas strings de tamanho n podem ser formadas de acordo com as regras abaixo. A gente só pode usar caracteres minúsculos, que são as vogais, A, E, I, O, U. A vogal A só pode ser seguida da vogal E. A vogal E só pode ser seguida por A ou I. A vogal I não pode ser seguida por outro I, ou seja, ela pode ser seguida por A, E, O, U. O O pode ser seguido de U, I ou U. E o U pode ser seguido de A. E como a resposta pode ser muito grande, né, a gente precisa aplicar o módulo 10 a 9 mais 7 na resposta. Aí tem alguns exemplos, né? Com n igual a 1, a gente pode formar 5 strings, E, I, O, U. Com n igual a 2, a gente pode formar 10 strings, E, A, até chegar no A. E para n igual a 5, a gente pode ter 68 strings diferentes. E aqui ele fala que o n pode ir até 10 a 4, né? 2 vezes 10 a 4. Ou seja, pode ir até 20 mil, então realmente isso aqui pode gerar números bem grandes, tá? E a abordagem que a gente vai usar para surpresa de zero pessoas envolve programação dinâmica. Eu vou explicar aqui passo a passo como é essa abordagem. Pessoal, para a gente entender a intuição por trás do problema, eu trouxe aqui uma versão simplificada, né? Que está dizendo que o A é seguido de E ou de I, o E é seguido de A e o I é seguido de E. Então, nessa versão simplificada aqui, a gente pode montar strings de 0 caracteres, de 1, de 2 caracteres, de 3 caracteres e de 4 caracteres. E o que a gente está explicando aqui com essa árvore é o seguinte, né? Strings de 1 caractere pode ser A, E e I. Strings de 2 caracteres pode ser, por exemplo, o AE, pode ser o AI, porque se começa com A, você pode seguir um E ou um I, né? Pode ser EA, pode ser IE, então tem mais essas possibilidades. Então a gente tem quatro strings possíveis aqui de tamanho 2. E aí seguindo o raciocínio, né, que o E pode seguir com A, o I pode seguir com E, o A com EI, a gente vai ter essas possibilidades aqui até chegando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strings diferentes com 4 caracteres, tá? E por que, pessoal, que a gente tem, por exemplo, essas 4 strings aqui com 2 caracteres? Repara que para a gente ter um E no final de uma string, a gente depende que uma string anterior termine com I ou termine com A, porque o E pode ser precedido de A ou de I. Então aqui a gente tem duas possibilidades de strings terminadas em E. Por quê? Porque a gente tem um string terminado em A e porque a gente tem um string terminado em I. Acaba sendo a soma de strings com A e strings com I no final. Com isso, pessoal, a gente pode usar o algoritmo ODN para montar uma tabela da seguinte maneira. Bem, aqui a gente tem as letras, né? Aqui a gente tem os tamanhos, e a gente sabe que a gente tem uma possibilidade para cada letra para as strings de tamanho 1. Vamos agora olhar quantas possibilidades a gente tem strings de tamanho 2 terminadas em A. Pô, para eu ter uma string terminada em A, eu preciso ter anteriormente uma string terminada em E. Quantas strings eu tinha terminadas em E anteriormente? Uma. Então aqui vai 1. Para ter uma string de tamanho 2 terminada em E, eu preciso ver quantas strings de tamanho 1 eu tenho terminadas em A, mais strings terminadas em I, porque se terminar em I eu posso ter um E, se terminar em A eu posso ter um E. A e I, a gente tem duas possibilidades. Será que isso aqui está certo? Aqui o E, aqui o E, aqui o E. Duas possibilidades. De maneira análoga aqui, o I vai depender de uma string terminada em A, que a gente só tem uma, então vai ser uma. Vamos completar aqui a tabela rapidinho. Para strings de 3 caracteres terminados em A, a gente depende das strings terminadas em E, então a gente vai ter duas possibilidades aqui para strings terminadas em A. Tá batendo? Opa, se tá. Aqui, ó, A e A para o tamanho 3. Para o E, a gente vai ter duas possibilidades, porque a gente depende das strings terminadas em A e I. A e I, 1 mais 1 dá 2. E finalmente, do I, a gente vai ter uma possibilidade, porque ele depende das strings terminadas em A, e anteriormente a gente só tinha um string aqui terminado em A. Completando a tabela, pessoal, a gente vai ter duas possibilidades para A, a gente vai ter 3 possibilidades para E,
a gente vai ter duas possibilidades para i, porque agora a gente tem duas strings terminadas em A e a gente depende de string terminada em A para chegar no i. E esse aqui é o nosso resultado final. A gente tem 5 mais 2, a gente tem 7 possibilidades, né? A gente vai somar, esse resultado aqui para chegar no resultado final, que bate aqui com a nossa contagem de possibilidades na árvore. Tudo bem? Então repara, pessoal, que a gente saiu aqui para resolver esse problema, que é uma árvore de possibilidades, a gente pode, né, usar um approach aqui meio de tabulação, de programação dinâmica, acho que aqui é programação dinâmica, para conseguir determinar a contagem final. E aí você não pode esquecer que ele pede para fazer um módulo do número grande lá, que eu acho que é 10 a 9 mais 7, para computar esse resultado. Entendido essa intuição, pessoal, a gente só vai ter uma melhoria aqui na hora da implementação, que é a seguinte. A gente pode sim inicializar aqui as variáveis com 1, mas repara que para calcular a próxima linha, eu não dependo de salvar esse monte de linha aqui, né? E o único resultado que interessa para a gente é o da última linha. Então, na hora de calcular a linha atual, eu só vou salvar a linha anterior e vou calcular a linha atual passando por cima, né? Então eu inicializo minhas variáveis com i, faço as somas para gerar essa nova linha, com base nessa nova linha eu faço as somas, gero uma nova linha, gero a última linha e no final eu só vou retornar o somatório dessa única linha que eu salvei, tá? Então a gente vai ter uma complexidade de espaço aí constante de O de 1, né? A gente tem 5 vogais, não vai precisar salvar as n linhas aqui. Enquanto a complexidade do algoritmo, repara, a gente vai simplesmente executar esse loop n vezes, dando O de n para a complexidade de execução do nosso algoritmo. Vamos lá fazer a implementação agora. Então, de cara, já vamos pegar aqui aquele módulo, né, que a gente vai precisar utilizar, que é esse 10 a 9 mais 7, e vamos inicializar nossas variáveis, né? A i e a u, que vão todas ficarem com valor 1 aqui de cara. Aí, pessoal, a gente vai fazer aqui o loop, onde a gente vai recalcular o a i e a u, e lembrando que a gente precisa fazer isso n-1 vezes, né? Porque se o n for igual a 1, o problema já está resolvido aqui. Isso aqui é como se fosse a primeira linha lá da tabela, que não vai ser bem uma tabela que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer é atualizar essas variáveis aí, ou aqui inline, e a gente vai atualizá-las de uma vez só, porque uma depende da outra, né? Se a gente acaba atualizando aí a primeira variável, a segunda vai acabar sendo calculada errada. A gente tem que atualizar simultaneamente, observando as regras. Bem, pessoal, eu poupei vocês aqui de olhar regra a regra, porque esse aqui a gente precisa fazer com atenção, mas basicamente a gente está falando aqui, né, que o A depende da contagem de E's, de I's e de U's, o E depende da contagem de E e de I, o I depende da contagem de I e de O da contagem de O, finalmente o U da contagem de I e de O. Desculpa, aqui como é que é fácil de confundir, né? O I da contagem de E's e O's, tá? E aí, lembrando que a gente bota módulo M em todo mundo, exceto no O, porque o O só depende de I, ou do I anterior, sendo que o I anterior já foi calculado com módulo. Então aqui a gente pode economizar uma operação módulo. E no final, pessoal, a gente precisa simplesmente retornar a soma de todo mundo, módulo, módulo. Soma de todo mundo, módulo, módulo. Está aqui a solução do nosso problema que vamos submeter. Pessoal, está aí problema submetido, batendo quase 99% do pessoal da plataforma. Isso aí está mais do que indicando que a nossa solução é ótima, pelo menos a solução ótima dentre todas que o pessoal descobriu até hoje, né? No LeetCode. Pode ser que apareça alguém com uma solução melhor. Pessoal, temos aí o problema submetido, resolvido, missão cumprida. Então agora é hora de você deixar seu like se você gostou da explicação, se você gostou do problema, e de seguir aqui o canal se você quiser ficar a par dos novos vídeos aí que a gente vai lançar para frente. Por hoje chega, tá bom? Vamos nessa, até a próxima e um grande abraço.